Fala, galera das terças-feiras, mais um Cefragou Podcast começando. E aí? E aí? Tudo certo? Bem, graças a Deus. Tudo jóia. Feliz, graças né? a Deus. Feliz. Cefragou, a gente fica Cefragou, feliz, né? mais uma terça, a gente tá feliz, né? Com certeza. Inclusive hoje, pra você que tá em casa, hoje não é dia de ir pro fogão. Hoje é terça. 6h30 é hora de você pegar o seu telefone, abrir o aplicativo do iFood e fazer o seu pedido. Isso. Então, bateu a fome? Pede no iFood, tá? E se você não conseguiu ir no mercado, a esposa tá brava porque você não foi no mercado, também no iFood você consegue fazer compras. Consegue itens de farmácia também. Então, assim, é um mundo ali na palma da sua mão. Então, baixa agora o aplicativo caso você não tenha e faça agora mesmo o seu pedido, tá bom? E agradecer também aqui aos nossos patrocinadores Point do Café e Point do Crepe. Para você que é de Alfenas, já sabe das maravilhas que eu estou falando. Para você que não é e vai passar por aqui, passe no Point do Café e no Point do Crepe que você vai, assim, não vai se arrepender. Não é porque eles estão com a gente, não, porque os caras são bons. É bom, mas estão com a gente porque são bons. Porque são bons, senão exatamente. Não ia rolar, não. É verdade. Comida ruim aqui, ninguém gosta. É. Então o Danilão lá, que é o chefão lá, do Point do Crepe e do Café, é gente boa demais. Passa lá para provar o café que ele tem. Cara, café de diversos tipos de... Eu não sei como é que fala, é coagem? Sei lá, velho. Preparo, tipo, vários tipos. Aliás, de preparo de café. Ele tem um termo, né? Que ele é barista. Né? Barista de formação. Então, ele sabe aqueles todas as manhas do preparo lá, de aqueles café. desenhos de café. O negócio é animal. A torragem. Tem umas paradas muito loucas. Mas não é só café, né? Não é só café. Tem lanche, tem almoço também. Executivo no crepe. Além de deliciosos crepes. É um melhor que o outro. Viu, tá? Tem muita gente que não sabe, mas o Danilão, ele é dono do Ponte do Café, que você já conhece há mais tempo, pra quem é daqui da região, mas também ele e a Ana são proprietários do Ponte do Crepe, recém-inaugurado aí faz alguns meses, então mesmo padrão de qualidade, Sim. né, top, então tá aqui e é um com a pertinho gente. do outro. Um pertinho do outro. Uma quadra uma quadra outra. Muito pertinho. Se Não anda você não é nada. daqui, tem que curtir, né? Exatamente. Vir aqui, passear, conhecer. Acesse aí na rede social Ponte do Crepe Oficial e Ponte do Café Oficial, tá? Sigam eles nas redes sociais também. E vamos agradecer também a Amplitude Propaganda, uma super agência de publicidade. Caso você precise aí alavancar as suas vendas, o seu negócio, contacte agora mesmo aí, @amplitude.pp. E aqui o estúdio que nós estamos fazendo o nosso programa, e tem outros programas que são gravados aqui, também é da Amplitude. Então, se você tem o desejo aí de ter o seu programa, lançar seu curso, fazer, sei lá, seu vídeo personal casting, como a gente fala, né? Sim. Que é aquele que você fala sozinho para o YouTube, né? Elevar a sua marca pessoal aí, também você pode fazer os seus vídeos aqui no nosso espaço da Amplitude, tá? Nós temos um estúdio Coringa. Então, atrás da cortina aqui, ó, tem mais espaço para personalizar aí com o seu tema, né? Fazer um negócio bem bacana, uma produção bem bacana para a sua marca, para a sua marca pessoal. Então, entre em contato aí no @amplitude.pp. Você vai ser muito bem atendido aí e vai ter o seu negócio lá em cima, ampliando. Inclusive, se é muito importante, você que é profissional liberal, médico, dentista na área de saúde, ou advogado, enfim, e você quer ter um canal do YouTube para você poder ganhar autoridade, né? Principalmente falar ali, dar dicas, né? Então, a gente, além de gravar, nós também gerenciamos canais do YouTube. Então, a gente vai lá postar os vídeos, criar os títulos, enfim. Tudo que você precisar para, de repente, ter o canal aí, fazer você ganhar autoridade, ganhar mais clientes, né? E também, de repente, até ser remunerado, né? Com pelo certeza. Google lá, o canal Sempre monetizado, é bom, né? Quem não gosta, né? Sempre então, é bom ganhar uma quererinha a mais. Essas são as dicas aí. É isso aí. E aproveita agora que você já está assistindo o nosso vídeo, se inscreve no canal, ativa o seu sininho aí e acompanha a gente. Eu tô até com a camiseta aqui do nosso outro programa, Olha lá, ó. o Cefragou Esportes, toda segunda e quarta-feira ao vivo. Ao vivo. Às 2 horas com o nosso brother Cezinha. Tá falando bom? de bola, falando de esporte do geral aí. Não é só futebol, não. Aqui a gente fala de tudo. É isso aí. Tá? Então assista a gente aí todas segundas e quartas-feiras, às 2 da tarde, ao vivo. É isso aí. E olha, gente, hoje nós vamos ter um papo muito da hora, que nós vamos aprender muito. Muita gente tem dúvida, né? Nós entramos assim... Aliás, foi muito sem querer que surgiu isso aqui. Nós vamos contar como é que surgiu esse convite, né? Mas nós vamos bater um papo hoje sobre promotoria pública. Como é que funciona isso? O que é um promotor? Quais as atividades dele? O que ele defende? Saber que ele defende, de repente, os nossos interesses? É isso que você vai conhecer um pouco mais. E para isso... nós convidamos o nosso já novo amigo, Frederico Carvalho. Isso aí. Como que vai? Bem-vindo. Muito obrigado.
Como eu havia dito, é um espaço muito bacana, né? O Ministério Público precisa desses espaços para poder dialogar com a sociedade. E esse em especial que foi criado nesta noite me veio numa ótima hora. Eu agradeço a todos e a cada um da equipe por esse privilégio, poder estar com os senhores aqui. A gente que agradece. Bem-vindo. Vamos bater um papo aí muito legal. Vamos sim. Conhecer um pouquinho mais a sua área, a sua profissão. Sim. Afinal, o que é um promotor? Tem vários, né? Tem as diferenças, né? Tem justiça, tem um monte de... Mas Sim. eu acho que a promotoria, no geral, é a mesma coisa, né? O promotor de justiça é o nome do cargo daquele que ingressa no Ministério Público. No meu caso, Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Então, você ingressa na condição de um promotor de justiça após um concurso de provas e títulos. Uma vez ingresso, você pode, com o passar do tempo, se promover ao cargo de procurador de justiça, que seria o equivalente ao desembargador na segunda instância, né? Mas na grande parte da carreira, né, você segue pelas comarcas na condição de promotor de justiça. E nós temos muitas atribuições, não é? Com a Constituição de 88, o Ministério Público Mineiro sofreu um verdadeiro boom, né? Um alargamento das suas atribuições. E hoje nós podemos dizer que estamos em todas as frentes. Por exemplo, defendemos os interesses dos idosos, das crianças, dos adolescentes, do meio ambiente, do consumidor, direitos difusos coletivos de forma geral. Mas também defendemos as vítimas nos processos criminais, temos a titularidade para a ação penal pública, né? Nós ingressamos em juízo no sentido de promover o processamento daquele que comete um delito, né? E seguimos, inclusive, na fiscalização da execução penal daquele mesmo cidadão que pratica o crime. Então, nós o denunciamos, o acusamos, o processamos e, ao final, com a condenação, seguimos acompanhando através da execução penal. Então, é um trabalho muito amplo, não é? Muito complexo, e que, a exemplo de Alfenas, nós dividimos entre outros colegas, não é? Obviamente, numa cidade dessa magnitude, numa comarca dessa grandeza, grande, né? Nós não conseguimos abarcar em um só profissional todas essas atribuições. Então, aqui são 6 colegas, Nossa, cada um dentro da sua área, né? Infância e juventude, juizado especial, defesa do patrimônio público, meio ambiente, e as 2 criminais. Eu tenho a felicidade de dividir as minhas atribuições com um colega muito valoroso, recém-chegado a Alfenas, embora já antigo de casa, Dr. Wanderson, meu dileto amigo e colega. Que legal. O promotor, pelo que eu entendi, é através de um concurso, né? Ele pode ser de alguém que, por exemplo, acabou de se formar e ele tem o OAB ou não precisa do OAB necessariamente para ser um promotor, ele já pode ingressar, ou para ter o cargo exige algum tipo de experiência, né? Porque, quer queira ou não, você está defendendo o povo ali naquele momento, né? Sim. Não sei se isso é importante. Existe assim você só pode ser promotor depois de tantos anos de advocacia, por exemplo. Como é que funciona a classificação para você poder se candidatar a um promotor público? Sim. O que eu vou dizer vai denunciar um pouco a minha idade, né? Eu entrei antes da emenda de 2004, cujo número eu não vou lembrar. Naquela época ainda não era necessário esse tempo de experiência anterior ao ingresso. Hoje é necessário um período. E naquela época o concurso, e ainda é assim, durava, quando saiu o edital, durava quase que praticamente o ano todo. Consiste numa prova objetiva, uma prova discursiva, prova oral e tribuna, e isso se passava durante todo o ano, as etapas eram distantes umas das outras. Então, assim, um concurso complexo que exigia muito dos candidatos, e ainda exige, né? O Ministério Público de Minas Gerais é considerado um dos mais complexos e difíceis do país. E isso, por um lado, é muito bom, porque traz realmente aqueles profissionais mais vocacionados, aqueles que estão de fato dispostos a mudar esse horizonte social, né? Que é tão necessário e bacana. É o que nos move, né? Sim. E
Você foi mais para a área criminal por acaso ou isso vem desde que você se formou? É uma coisa que você sempre desejou? Como que você acabou entrando mais na área criminal? Eu vou ilustrar com uma pergunta que meu pai me faz diariamente. Ele me questiona, quando que você vai sair da área criminal? Eu digo a ele, nunca. Nunca. Então já... Sim, é lugar comum dizer isso, mas o primeiro amor do estudante de direito é o direito penal. Né? E no Ministério Público você tem a condição de se casar com ele. Né? Não fica só naquela paixão lúcida. Você se casa porque você se engaja no sentido de proteção da vítima e, num segundo momento, de forma mais indireta, na proteção da sociedade. Porque quando, por exemplo, ocorre um homicídio, não é só aquela pessoa que tomba, que sofre as consequências do crime, mas a família e numa última análise, a própria sociedade, que vê o seu tecido ali social esgarçado. O sangue de alguém nunca é de uma pessoa só, é nosso. Não é? Poderia acontecer conosco. Ou, de alguma maneira, aquilo nos atinge. Então, o direito penal ele foi me conquistando por isso. Porque ele se juntou ao meu idealismo. Né? E eu percebo que esse idealismo que eu tinha lá em 2003, ele permanece exatamente o mesmo. A mesma sensação que eu tinha, e eu sonhava, eu imaginava, eu me via de beca quando estudante, eu me realizo quando eu me levanto, acordo e penso, eu sou promotor de justiça. Isso é uma coisa fabulosa, né? Você poder se entregar a algo que vai te consumir no bom sentido, vai fazer parte da sua vida de uma forma muito intensa. E aí você se estimula a estudar, a se aprofundar, a ter contato com as pessoas, a poder entender do mundo, a poder dialogar, transitar. Né? Precisamos saber o que se passa na sociedade. E nessas áreas, o senhor mencionou aí da promotoria que tem... Dá uma licença, que eu vou baixar um pouquinho o seu microfone. Ah, tá. Eu acho que está muito na frente do seu rosto. E tem algumas áreas, né? Aqui em Alfenas são seis. São 2 mais 4, né? Que criminal tem mais uma pessoa além da sua. Vocês automaticamente também têm que se envolver nas outras áreas? Ou pelo menos conhecer, na falta de um, ajudá-lo? Ou sei lá, ou a sua área realmente ela abrange todas as outras também por ser criminal? Não, as áreas são bem definidas. Eventualmente, na falta de um colega, ou férias, ou promoção, ou cargo vago, geralmente, há sempre o substituto natural ali. No caso, o meu substituto é o meu colega Wanderson, que é a promotoria dele, entendeu? Há uma regra dentro de cada promotoria. Isso é feito pela nossa chefia de gabinete, discutido pelos colegas, então há um esquema para que a coisa não fique dificultada, né? Possa haver esse trânsito de um colega para outro. Então, eventualmente, é possível que um substitua o outro, mesmo em atribuições diversas. Quando chega uma situação, né, em que você... Aliás, como que isso chega para você? O cara foi lá e cometeu um homicídio. Né? Ele vai ter direito a um advogado de defesa. E aí o Ministério Público entra para defender aquela situação, mas tem o advogado de acusação e o advogado de defesa. E tem o promotor público. Eu queria que explicasse, porque acho que muita gente tem essa dúvida. Que horas que é o promotor público que está falando, ou é um advogado de defesa, e a gente sabe o advogado de acusação. Então fica aquela... Explica um pouco essa diferença da promotoria para a advocacia convencional ali dentro de um... sei lá, da área criminal, né? Porque existe essa diferença. Vamos tomar, por exemplo, então, o homicídio. Cometido o homicídio, quem de regra primeiro chega à localidade é a polícia militar. É a polícia ostensiva, que geralmente é chamada. Então eles chegam ali e percebem aquela situação, eles vão colher os dados sensíveis, né? Saber quais são os envolvidos, ouvir testemunhas, preservar o local, né, para que a perícia depois possa realizar o trabalho dela, e formular o boletim de ocorrência, com toda a descrição do ocorrido ali. Esse boletim vai ser direcionado agora à Polícia Civil, através da autoridade policial, que é o delegado de polícia. Aí sim começa a investigação, começa o inquérito.
Aí serão produzidas as outras provas. Perícias, principalmente, são produzidas no âmbito do inquérito. Oitiva de testemunhas envolvidos, exames balísticos, exame cadavérico, todo aquilo que forma o que nós chamamos no direito da formação da materialidade. Tá. Palpável. Que de palpável é esse crime? Como que a vítima morreu do quê? De tiro, facada, quantos golpes ou quantas vezes foi alvejada? Isso tudo, então, é detalhado dentro de um procedimento inquisitivo chamado inquérito policial. Com a conclusão do inquérito, o delegado o relata, dá um resumo da ópera e manda ao Ministério Público, encaminha ao Ministério Público. Por quê? Porque o Ministério Público, segundo a Constituição, é o órgão responsável pela promoção privativa da ação penal. Nós exercemos uma função de poder do Estado. Nós somos o ius puniendi, que se chama em direito, o direito de punir. Nós somos o braço forte do Estado. Então, é preciso que exista um órgão para que acuse aquele cidadão. Através do quê? Através de uma denúncia. Nós vamos ver qual é o relato do inquérito policial, formulado pelo delegado, e vamos formular a nossa peça processual, que tem o nome de denúncia, onde nós vamos designar o acusado ali, vamos definir quem é aquele cidadão que pratica o delito e vamos trazer todas as circunstâncias do fato. E aí oferecemos isso à justiça. Oferecida a denúncia, o processo começa. Você faz isso, então, com base no que chega para você do inquérito? Sim, mas eu tenho a liberdade... Se você quiser ir lá, por exemplo, para confirmar alguma coisa, ir em campo... Sim, e faço com certa regularidade isso. Ou posso pedir complementações diversas de diligências. Isso aqui não ficou suficientemente claro para mim. Eu gostaria que produzisse tal ou qual prova, tal ou qual laudo, por exemplo. Porque a circunstância tem que ficar clara. Para que nós possamos oferecer uma ação penal responsável, é preciso que venham os indícios de materialidade e de autoria, dizendo, tudo indica que foi aquele cidadão. Os indícios são fortes no sentido de que aquele cidadão, e não esse, praticou o fato. E prova da materialidade, como assim? Que existe um corpo, que esse corpo foi alvejado, que esses ferimentos causaram efetivamente a morte dele. Então, esse é o conjunto de provas preliminar. Instaurada a ação penal com a denúncia, vão ser produzidas as provas. Agora sim, com a presença do juiz, o acusado já com o seu advogado, que não existe. Até aí você não tem contato nenhum com os advogados? Posso ter no inquérito. Eventualmente um ou outro vai à promotoria, mas não existe a figura de regra do advogado de acusação. Quem faz a acusação oficialmente é o Ministério Público. É o Ministério Público. Sim, o advogado defende. Sim. Certo? E aí nós seguimos. Então vão ser ouvidas as testemunhas, agora na presença de um juiz, na presença do advogado, é o que se chama o processo em contraditório. Ampla defesa em contraditório. Isso é o processo constitucional. Para que todos possam produzir, inquirir, tirar suas dúvidas. Ao final disso, com as alegações finais das partes, o juiz vai decidir. Tá. Entende? Condenando ou absolvendo. Esse, regra geral, é o procedimento para os crimes. Com exceção do júri, que há um alargamento um pouco maior que nós temos no plenário. O júri, por exemplo, a gente vê muito em seriado, em filme, né? Eu particularmente adoro, né? Para mim, Suits era mais coisa empresarial, mas assim, filmes que envolvem a questão de crime, Law and Order, por exemplo, aí são séries que eu adoro assistir, mas a gente sempre tem aquela coisa assim, não, tudo acontece ali com o júri, com o juiz ali e tal, e aí o júri acaba decidindo. Mas nem toda situação envolve júri. Não. Aí o juiz é quem tem realmente o poder ali de decidir através do que ele entendeu, com o Ministério Público fazendo a acusação e o outro fazendo a defesa. Ele aí realmente daí tem um poder de decisão, né? Sim. Para a grande maioria dos crimes, quem decide é o juiz chamado juiz togado, juiz profissional, juiz concursado. Tá. Para os chamados crimes dolosos contra a vida, homicídio, infanticídio, auxílio a... Esqueci o nome. Não tem problema. Tá. Mas, enfim, homicídios que é mais... Crimes dolosos contra a vida. Tá. Para esses crimes, a Constituição prevê que seja julgado por um tribunal do júri.
um conselho de sentença, que são 7 jurados escolhidos dentre aqueles do povo. Pessoas do povo, acima de 18 anos, conduta ilibada, notória idoneidade. E vocês têm aquele lance de ficar escolhendo, tipo, tem uma prévia, cara, esse aqui descarta, esse aqui não, que a Só gente na vê isso hora. muito seriado. Ah, é na hora. Isso é o júri americano, né? Então. Esse é o júri americano. Que é o que a gente vê. O nosso júri tem base francesa. Ah, então já mudou aí, ó. Mudou, porque lá nos Estados Unidos é a justiça negociada, né? Muito é acordo, é o deal, é o não sei o quê. Não. Aqui não. Aqui não. Aqui você, no dia do júri, você tem direito a 3 recusas imotivadas. O que é isso? Eu posso não querer 3 jurados daqueles que são sorteados. Razões minhas. Ok. Eu estou desconfiado que esse aí não... Você não precisa ter um motivo. Você não só precisa. Tá. Você pode ter recusas além, mas aí você tem que motivar. Ok. E motivadas só 3, certo? E formado esse conselho de sentença com 7 jurados, existe todo um ritual próprio ali de plenário. O Ministério Público começa falando por 1h30, a defesa vem e fala 1h30. Ao final disso, o magistrado, o juiz-presidente pergunta se o Ministério Público fará uso da réplica. Eu normalmente faço, por mais 1 hora, e a tréplica da defesa. E aí vamos à sala secreta, votamos quesitos, porque de tudo que se disse, de tudo que se argumenta em plenário, tanto da acusação quanto da defesa, são extraídos quesitos, que são perguntas simples, já que os juízes são leigos, perguntas simples para que sejam respondidas sim ou não. E aí dá-se a votação por maioria. Visto também ímpar, né? É o sigilo, né? A cada 4 votos no mesmo sentido, para a contagem, justamente para que se preservar o sigilo. Não saber quem votou de que jeito. Entendi. Para não dar uma unanimidade, por exemplo, se descobrir, todos votaram sim ou todos votaram não. Tá. Então, essa é uma forma de preservar o jurado. E como é que escolhe o júri? Os jurados, eles podem se inscrever lá. Pode se no inscrever. fórum, Tá. sim. Na secretaria, hoje acho que quem está responsável por isso é o juízo da primeira vara criminal. Jurado acima de 18 anos, até faço um apelo aqui para que o façam. Sim. Pessoas comuns vão lá Sim, fazer parte Tem do algumas júri. regrinhas, como ele falou, maior de 18 anos Sim. e tal. Sim. Geralmente, o que... Deve ser emocionante, né, Thales? Sei lá, deve ser um negócio bem louco, né? Cara, eu acho que não é, eu acho que é uma questão assim até de uma, eu acho uma baita de uma responsa, cara. Porque você tá ali decidindo o futuro de uma vida, ou o cara vai ser preso ou não. Hoje em dia você tem várias dificuldades para isso, a depender do tipo do delito que está sendo ali julgado. Por exemplo, casos de feminicídio. Quais são as características? O cidadão, regra geral, tá? O que a gente vê de mais comum. Cidadão inconformado com o fim daquela relação, a mulher não quer mais se relacionar com ele, ele fica indignado, orgulho ferido, mata a mulher. Geralmente mata com requintes, reitera golpes, dá muitas facadas na frente de qualquer um, porque ele acha que está no seu direito. Então ele não vê essas circunstâncias como desfavoráveis a ele. Ele faz e pronto. nem pensa no que fez. Não pensa, ele quer resolver aquilo. Diferentemente do que também nós temos, infelizmente, em grande quantidade, os chamados traficídios ou crimes praticados em contexto de organização criminosa. Esses são diferentes. Tribunais de crime, o cidadão, ele, por exemplo, um caso que já tivemos aqui, houve a desconfiança de que um determinado cidadão teria abusado da sua filhinha pequena ali na localidade. Bastou que alguns chefes criminosos percebessem isso e organizaram um tribunal de crime. Falamos, vamos decretar esse sujeito. Então, reúne-se os bandidos de uma certa organização criminosa, das 3 letras, cuja propaganda não farei. Nem nós. Sim. E resolvem por videoconferência. É mesmo? Sim. Eles são o tribunal deles, então. Os chefes de dentro das unidades prisionais, né? Aquela organização bem horizontal, mas sempre em o que eles chamam na ponta da linha. Então, ao disciplina, ao chefe, ao resumo. Então, esses nomes dizem respeito a funções dentro da organização, que é muito sério, muito rígido. Então, se eles decretam o sujeito, chegam à conclusão que ele ou vai tomar uma madeirada, que é uma surra bem dada, né, no linguajar deles,
ou ele vai ser decretado, vai ser morto. Nesse meu caso, o cidadão recebeu uma sentença de morte dos pares, né? O que fizeram? O atraíram até o matagal sob a desculpa de que usariam droga juntos. Vieram bandidos do Ceará, do estado de São Paulo, e fizeram com ele as mais tristes agruras, né? Ele foi ser viciado, ele foi torturado e depois foi morto, decretado. Tudo filmado. Tudo filmado. E eu tive que passar por essa situação de assistir o vídeo, ir pausando para que eu pudesse ser o mais fidedigno possível na confecção da denúncia. Tantos golpes de faca, tantos golpes de madeira na cabeça, teve os dedos amputados, né, ao vivo, a orelha cortada, inserida na boca. É algo assim, bestial, né? Então, nesses casos de organização criminosa, eu percebo que o jurado ele fica muito mais acanhado, porque ele estará diante daqueles cidadãos que já mostraram a que vieram. Exatamente. Né? Diferente do feminicídio. Geralmente gera uma indignação e o sujeito não tem, de regra, um perfil assim ultraviolento como um integrante de uma organização. Então você vê que... tem que ser um negócio mais light aí. Mas daí você espantou a turma. Não, volta, gente. Não é toda hora também. Não é toda hora, felizmente. E a pessoa escolhe? Não. Ela é convocada. Convocada. Sim, ela é convocada. Na época de eleição lá, você é convocada. E se não vai? Tomou uma multa. Injustificadamente. Se vai injustificadamente. Mas sempre existe aqueles que tem algum problema de saúde em casa, ou cuidam de uma criança, ou pedem, né? Para que no momento de dificuldade, trabalho, horário de trabalho, não há uma resistência quanto a isso, né? O que realmente a justiça não aceita é que haja uma injustificação disso, né? A pessoa simplesmente não vá e não dê satisfação. E o júri sempre tem, independente se não é aquele... quando a pessoa é julgada no popular, que entra a população lá para assistir tudo, se é fechado ou aberto, tem júri. É aberto ao público, né? Esse é por lei, né? Sim, é por lei. Portas abertas, sim. O recinto só é fechado quando a votação em sala secreta. Tá. Mas fora isso, é algo público. Qualquer um pode assistir. Houve uma discussão se era público ou se poderia também ser publicizado. Porque hoje em dia a mania das câmeras dos celulares... Pois é. Eu me manifestei contra, porque sempre pensando no jurado. A gente não sabe o que a pessoa que vai até lá e filma, o que ela vai fazer com aquilo. A intenção dela. Não é a intenção. Então, contexto, né? Então, se fosse algo oficial, como existe, por exemplo, eu admiro, aplaudo, no Tribunal de Justiça do Paraná, eles filmam. O próprio Tribunal de Justiça filma sessões. Ela é transmitida. Transmitida, inclusive. A nossa aqui é só filmada, não é transmitida. Nós filmamos, né, desde a instrução, a oitiva das testemunhas, até a fase do plenário mesmo, com as argumentações orais, né? Eu sou a favor de que a população tenha esse acompanhamento, né? Que se viabilize esse acompanhamento aos comarqueanos. Se o promotor de fato está defendendo a sociedade, se o advogado está exercendo ali a plenitude de defesa, se há um juiz presidente controlando aquela sessão dentro das suas atribuições, eu não tenho problema algum com isso. Eu sou a favor da publicidade mais ampla, através da filmagem, da transmissão ao vivo, que seja, mas desde que seja oficial. Regrada. Não qualquer um chegar lá Não, porque aí eu acho que perde um pouco da solenidade, vira bagunça, não é? E principalmente coloca em xeque a segurança de todos ali, da minha inclusive. Porque já são 20 anos atuando no júri, e eu penso que essas pessoas que foram condenadas através de atuações nossas, elas não se esqueçam da gente. Nós podemos até nos esquecer delas. Mas a pessoa marca, né? Mas a gente não sabe o dia de amanhã. E hoje em dia, com essa sensação de... Sensação não, já é uma realidade. De dissolução da justiça, dissolução do que é o caráter de autoridade. A gente não sabe se a autoridade é aquela autoridade de fato, investida por lei, ou se é aquele que tem muitos seguidores no Instagram. Hoje isso é muito relativo. Então as pessoas perdem um pouco essa... Sobre as redes sociais e a tecnologia. Sim. Que é muito assim, por nossa profissão, acaba se usando muito, né?
Mas a gente vê isso, que muita gente talvez não tem nem tanto preparo ou conhecimento, mas tem o tal dos seguidores, que hoje em dia pode ser conquistado organicamente, ou o cara paga lá pro robozinho e dá seguidor para ele, aquilo na verdade não tem nada, né? Sim. Mas eu acho que a profissão de vocês, de um promotor, ela é muito delicada, porque além dela estar lidando ali com tentando mandar, através das provas e tudo mais, um cara que cometeu um homicídio que seja, para cadeia. Sim. Né? Então, quer queira ou não, você é uma pessoa que se expõe e tudo mais, como você falou. Essa pessoa não vai te esquecer, você vai esquecer dela. Sim. Mas vou te falar essa questão da mídia, que eu como eu gosto, eu assisto, eu vejo que às vezes, indo para o lado do advogado ali de defesa, quando se está gravando ou quando se está transmitindo ao vivo, principalmente casos de grandes proporções, nacionais e tudo mais, a gente tem uma impressão que aquilo ali é quase que uma encenação. Porque, mano, os caras falam de um jeito, é meio teatral até, né? Eu queria que você falasse um pouco disso. Como é que esse dia a dia no júri, quando você vai lá fazer a sua defesa, enfim, você fazer a sua acusação, né? Mas rola muita treta, assim, rola muita discussão entre vocês, porque assim, o que a gente vê de quando é aberto, cara, é uma bateção de boca às vezes, o cara sai da linha, sai do controle, e eu acho que é um ambiente solene, né? Sim. Então, por um lado também, quando se começou a transmitir mais e gravar mais, o caso lá da What Kiss, cara, foi um dos que eu assisti que, meu pai amado, aquilo ali chegava a dar vergonha, né? Mas assim, tem hora que não tem como, você tem que se exaltar, porque o outro começou a falar mais alto, se você também não bater um pouco ali, ainda mais ele que tá no sentido de acusar, né? Como é que esse dia a dia, assim, depois vai lá todo mundo, dá um abraço e vambora, ou não, cara? Fica aquela coisa assim, pô, você não precisava gritar tanto, né? Esse dia a dia de vocês ali. Olha, os meus júris têm embates. É isso que eu falo, rola, tem né? embates, sim. É preciso um equilíbrio, né? Eu tenho uma devoção ao júri clássico, né? Eu não gosto dessa bate-bota que é hoje, né? Infelizmente, nem todos os profissionais estão talhados para atuarem ali, né? Mas o debate é da essência do júri. Então, existem os apartes, por exemplo. Quando uma das partes, o advogado no caso, você vê que ele está tergiversando, está inventando uma coisa que não existe no processo, você o aparteia, interrompe e fala, excelência, gostaria que Vossa Excelência esclarecesse em que local o senhor está lendo isso, porque o meu documento está diferente do seu. Por exemplo. E disso pode surgir uma discussão mais acalorada e tal. Mas para isso existe o juiz presidente, o juiz togado, que ele não vai decidir no júri. Quem decide são 7, mas ele está ali na condição de presidente. Para quê? Controlar os trabalhos, controlar os ânimos ali. Né? Óbvio que os profissionais envolvidos, aqui em Alfenas, nós temos grandes advogados, combativos e educados. Nós somos combativos ali, mas é tudo de verdade. Sim. Né? Por vezes você se sente alterado emocionalmente, isso é da essência do júri. Não tem como, né? Não tem calor como, ali porque esquenta, o que se discute ali é muito sério. É. Né? Você tem do lado alguém que eventualmente vai perder a sua liberdade pela prática do fato e a família dele está ali, como você terá também a família da vítima. E, geralmente elas estão todas ali, bem na frente, com a camiseta da pessoa que lhes foi retirada, né? Não vai amenizar. Foi feito justiça. Sim, então é esse embate já, é um clima diferente. É um clima diferente. Eu até defendo que dentro do Ministério Público deveria haver um concurso específico para promotores do júri, porque é uma atuação muito específica. É mesmo? É algo muito assim que mexe muito com as emoções e com o tempo vai te desgastando. É estranho, porque por mais que você goste e se sinta cumprindo uma missão ali muito nobre, é algo que te desgasta. Tem colegas no Brasil que dizem que é uma fábrica de não sei, de doenças, né? De algo que vai se acumulando, traumas. Aquelas dores vão ficando em você, entende? Eu queria te perguntar algo bem particular agora. A sua profissão, você estava contando aí dos vídeos que teve que ver lá do caso e tal. Sim. Imagino que coisas piores talvez você tenha passado. Sim. Além desse estresse todo, como que você faz para se manter são?
com a mente tranquila para trabalhar. Vocês têm acompanhamento, mesmo que o Estado forneça ou que você precisa, particularmente falando, ir atrás de um profissional para ter esse acompanhamento. Porque é pesado o que vocês passam lá, é muito pesado. A gente de fora que já imagina. Só de você falar do vídeo aqui já passa um negócio na cabeça, gente. Negócio ruim, cara. Que a gente vê, lembra de filme, coisas, né? Atrocidades, sim, terríveis que a gente vê na internet hoje em dia. E vocês estão na linha de frente, você está ali acompanhando, você viu o que aconteceu. Por coincidência, nesse final de semana eu estava em São Paulo, num curso de júri, ministrado pelo professor Edilson Bonfim, que é o nosso grande mestre aí, né? E lá tenho contato com grandes amigos de anos, dos mais diversos estados, e eu pude perceber, infelizmente, que o Nordeste hoje reúne uma quantidade de subdivisões de facções que é uma coisa impressionante. E os crimes praticados por lá, e alguns colegas me mostraram nas suas filmagens, eu fiquei estarrecido, eu fico pensando, o que falta mais? Será que esse poço tem fundo? Essa falta de alteridade, de falta empatia. De humanidade, né? Empatia, porque é algo assim tão repetido, mas eu acho que as pessoas não entronizam o sentido disso. Estar no lugar do outro, ficar mal com aquilo. Isso me choca até hoje, 20 anos depois. Então, é meio que um combustível, é algo assim muito ininteligível às vezes para mim. Me faz sofrer, me traz dissabores, né? Mas ao mesmo tempo me retroalimenta. Eu acho que te alimenta, porque quando você vê um crime desse, você fala assim, eu tenho que pôr esse desgramado na cadeia. Eu tenho que fazer de tudo para né? poder provar aquela família que merece. ele praticou isso. Exatamente. Porque qual que é o pagamento de um promotor do júri? É aquela família com quem você já teve um contato prévio, elas invariavelmente vão à promotoria porque querem saber do andamento. E aí vem a mãe geralmente chega acariciando a foto do filho que morreu. Tá louco. Entende? É nesse nível. Pesado. Então, isso vai passando, a gente vai ficando meio permeável a isso. Não tem como, nós somos seres humanos. Então, se você não se compadece com a dor do outro, você não pode estar no júri. Você vai fazer um trabalho automatizado. Não pode ser, tem que ser sob medida. Então, o pagamento do promotor de justiça, para concluir esse raciocínio, é o abraço da família ao final. Entendeu? Aquele alento, aquela nesga de justiça que ele sente, porque é óbvio, o ente querido não volta. Né? Aquela situação, a perda generalizada, né? O que eu chamo de dano ao projeto de vida, os filhos que vão ficar sem a mãe, os pais que ficarão sem a filha, ou, né? Aquele convívio, o Natal nunca mais será o mesmo, os aniversários, enfim. Aquele abraço ali, aquela recompensa, é algo que te dá condições de pular lá na frente. Falar, não, eu posso continuar. Eu posso fazer, eu tenho esse ideal, eu tenho que alimentá-lo. É dessa maneira que eu me sinto. Isso me traz um conforto, uma alegria muito grande. Você comentou aqui, a gente estava batendo um papo antes, sobre a violência doméstica, Sim. Que é algo que você tem atuado bastante. Conta um pouquinho pra gente como é que tá essa questão aí na sociedade, né? Quais são os fatos que mais ocorrem? Quando alguém... Acho que é interessante você também esclarecer para a sociedade o que é realmente uma violência doméstica. Muita gente tem, talvez, aquela visão de que é só quando realmente uma mulher ou uma criança, ou sei lá, morre ou apanha, mas tem outras coisas. Não começa daí, né? Esse talvez já é o... Não. Então fala um pouquinho mais sobre esse assunto aqui pra gente, que você tem encarado aí no dia a dia. Como que a gente pode ajudar a sociedade em relação a isso? Sim. Eu vou então inverter para que nós possamos ter uma ideia mais macro da coisa. Vamos começar pelo feminicídio, que é o último estágio da violência doméstica. É quando tudo aqui na base já aconteceu e há a morte da mulher pelas mãos do agressor, né? Aquela mulher que morre pelas mãos dele, ela já foi ser viciada, ela já foi ameaçada, ela já foi humilhada, ela já teve o seu patrimônio destruído por ele em alguma medida. Por exemplo, quebra o celular, o cidadão quebra o celular da mulher por desconfiar que ela esteja falando com outro. Na pandemia aconteceu muito, esses agressores impediam as suas mulheres de usarem os notebooks para falarem com família. Houve um caso, por exemplo, e ele é muito emblemático,
o cidadão tentou envenenar a máscara que a mulher usaria para poder matá-la durante o período de pandemia. Que isso. Então, são assim práticas que estão dentro daquele chamado ciclo da violência. Eu já não chamo de ciclo, eu chamo de espiral. Porque cada vez que ele acontece, ele vem com maior intensidade. Então, o que a doutrina hoje nos traz a respeito disso? Há a fase em que os ânimos vão esquentando, a explosão, e nessa explosão, por exemplo, o cidadão puxa o cabelo, dá lança um xingamento com a mulher, humilha na vizinhança, a lua de mel. Na lua de mel ele volta a dizer, vamos recomeçar, eu vou ser bonzinho, eu aprendi. No segundo espiral, tudo de novo, só que com mais intensidade. Agora ele não humilha ela mais, ele já dá um tapa nela. Empurra no meio da rua, ele dá um soco. Ele a priva da convivência dos familiares. E assim vai até o ápice, que é o feminicídio. A morte pelas mãos do agressor. Pelo fato dela ser mulher e não querer estar naquela relação. A violência doméstica hoje é um fenômeno social muito sério. E esse espaço aqui é excelente para que nós possamos discuti-lo. Porque muito embora nós tenhamos aqui uma das 3, não é a terceira não, é uma das 3 melhores leis do mundo. Nada obstante, os índices vêm aumentando. É muito mais um problema de conscientização necessário na base, né? Com criança, adolescente, para poder entender, para que eles possam entender, compreender que nós vivemos numa aldeia global e que o espaço de convivência precisa ser respeitado. Não é o simples fato da mulher, que é direito dela, não querer mais seguir naquela relação, que ela deve simplesmente morrer por isso. É um pensamento muito cruel. E não é possível que no atual estágio de desenvolvimento da humanidade as pessoas ainda pensem assim. Né? Então, é muito mais um trabalho de conscientização, de bater mesmo em cima disso, ficar repetindo para essas novas gerações a necessidade de respeito à mulher, de igualdade material, né? Trazer, o que falta para a mulher chegar? Aqui. Não colocar lá acima ou abaixo, igualar. O que é necessário para que a mulher tenha uma condição mínima de sobrevivência no Brasil? Porque hoje em dia é muito perigoso ser mulher no Brasil. Em né? todos os aspectos, né? Nós temos aí a cultura do estupro, por exemplo, né? Que as pessoas se questionam. Uai, mas o que essa moça estava fazendo naquela rua, nesse horário, com esse tipo de roupa? A culpa já vai para ela. A culpa é dela, não é de quem está agredindo. Existe uma obra, um livro muito interessante, isso tem a ver com a imprensa também. Eu não vou me lembrar o nome das autoras, mas o título é interessante. É Histórias de Mortes Matadas como se fossem mortes morridas. Aí eles trazem todos esses deslizes da imprensa, principalmente das manchetes, assim: mulher encontrada morta. Ela não foi encontrada morta. Teve alguém que matou ela. Foi assassinada. Vamos colocar os pingos no termo porque correto. Já começa assim. Né? Então é uma política de escancaramento. Precisamos mostrar isso para a sociedade, discutir mais, não ter tanto pejo, tanta usar o usual aqui, né? Tanta frescura na discussão do tema. É um tema muito palpitante, necessário, pode acontecer com qualquer mulher, é terrivelmente democrático, seja rica, pobre, embora fatores de risco apontem para uma maior incidência entre as mulheres pobres, negras e periféricas. Isso é um fato. Sim. Mas por quê? Porque junto disso há outros fatores de risco. É o agressor que já tem envolvimento com bebida ou droga. É o cidadão que, para quem falta dinheiro, então ele não, já tem um temperamento explosivo, né? O sujeito até que faz mal para animal. Então já tem um antecedente de violência própria dele, que aquilo é dele, é do caráter, do temperamento. Então essas coisas se somam e viram um caldeirão, né? É algo assim, uma combinação explosiva. A gente sempre ouve falar, né, que nós recebemos aqui ela é perito criminal Lucila Aquiles, lá de Três Corações, bacana, né? Ela contou, inclusive, a história dela e tudo mais. Mas alguns casos, a Lei Maria da Penha veio para ajudar muito. Sim, e ajuda. Mas a gente vê assim que muitas têm um medo. Sim.
ou talvez não acreditem que vão chegar a esse ponto de serem mortas, né? Você tocou num fator essencial. Essencial, obviamente, pela sua experiência, você pode falar mais disso, Sim. mas muitas têm esse medo de denunciar justamente por acharem que vão morrer por denunciar. Sim. E aí acabam não denunciando, né? E aí acaba acontecendo o que talvez elas não esperam, ou tipo, não é possível que vai chegar a esse ponto. É como se fosse essa espiral. É uma espiral. Hoje mais voltou, não. De repente foi uma falha, ele vai se arrepender e fica naquela questão. Sempre se acha culpada, né? Não? Sim. Ou muitas vezes, como ele falou, pelo sistema onde a mulher sempre foi, entre aspas, o que não deveria ser hoje, mas ainda é, que depende do homem, que é a fonte. A única coisa que ela tem ali, às vezes, para ela ter a segurança é a dependência ter o dinheiro. A econômica. dependência econômica gera muito esse medo de vou denunciar ou dó, né? Porque se fala bastante, né? Mas a gente vê que os crimes continuam aumentando, mesmo com leis que ajudaram muito, como a da Penha, né? Você acredita isso a quê? Olha, o que é muito ilustrativo dessa sua pergunta, muito inteligente, muito condizente com o nosso tema, o feminicídio é chamado de morte anunciada. Por quê? Porque a mulher tem essa característica de acreditar que ela pode mudar aquele homem. Entende? Então ela dorme com um sujeito que dali uns dias pode matá-la. Mas mesmo assim, ela acredita que pode mudar aquele relacionamento, sobretudo por conta dos filhos. Some-se a isso o fato de ela ser desacreditada por amigos. Tenta mais um pouquinho, casamento é assim mesmo. Pela mãe que já sofreu as mesmas sevícias e fala, minha filha, comigo foi assim. Putz. Aguenta mais um pouco. Verdade. Pela vitimização, por exemplo, graças a Deus isso vem ocorrendo menos, porque os novos servidores policiais têm se preparado para isso, mas eram revitimizadas dentro do próprio ambiente policial. Não é? É verdade. Então, como não desencorajá-las? É muito difícil para a mulher chegar a tomar uma atitude, pedir uma medida protetiva, por exemplo, ou denunciar aquele agressor. Ela tem uma série de obstáculos para serem vencidos, pessoais e institucionais. Por isso é que é muito importante, e aqui na 5ª Promotoria, da qual sou titular, nós temos esse cuidado. A oficial é uma pessoa com formação em psicologia. As nossas estagiárias também já têm esse treinamento, né, em perspectiva de gênero, para poder saber atender. A mulher chega em frangalhos. Nós temos aqui na nossa comarca, veja só o âmbito de alcance dessa violência. Desde as meninas, adolescentes, isso eu já vi, ninguém me contou. Uma adolescente que tem na porta da escola, por exemplo, o seu celular quebrado pelo namoradinho, por ciúme, menino de uns 16 anos. Desde a mulher mais madura, que sofre há anos com aquele marido bêbado que bate nela reiteradamente, até a idosa, que apanha do neto porque não dá dinheiro a ele para comprar droga. Então você tem um espectro enorme. As mulheres sofrem a vida toda. Entendem? E isso é uma realidade, não só local, mas nacional. A forma de coibir isso, dando força para essas mulheres, pegando e puxando, trazendo. Vamos te dar coragem. Você pode ter esses canais para poder denunciar, você pode procurar o Ministério Público, o CREAS, a Polícia Civil, a Polícia Militar. Nós temos a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, criada dentro do âmbito da PM, aqui em Alfenas, inclusive, com resultados... Focada nisso. Focada nisso. Ela faz visitas periódicas, tem um protocolo, né? Tem aquelas vítimas já conhecidas, que elas fazem as visitas para saber como que a coisa está andando, se o cidadão voltou a importunar, apesar da medida protetiva, porque, regra geral, mesmo a mulher agredida que vê deferida em seu favor uma medida protetiva, nem sempre o agressor respeita. Então, Mesmo ele sabendo que não pode chegar perto. Porque ele acha que ele está correto. Exato. É aquilo que nós conversamos no início, né? Ela é minha, não pode ser de mais ninguém, né? O rompimento da relação para o homem faz soar na cabeça dele uma ideia equivocada de que os outros membros da sociedade vão entender que ele não era um homem suficiente para aquela mulher. E ele não aceita por isso. É uma questão
Até Então é uma questão muito mais complexa. Sociológica. Sim, basicamente. Porque Porque não é a própria Lei Maria da Penha não é uma lei de punição só. É uma lei de prevenção e de proteção. Né? Por isso é que é um diploma legal incrível. Foi feito assim, eu considero aí das que eu tive contato e com os diplomas legislativos com que pude trabalhar, uma das mais completas e de fato moderna. Junto do Código do Consumidor, sim, o Estatuto da Criança e do Adolescente também. Colocaria elas no mesmo patamar. E dentre os casos que você já presenciou, tem algum que ficou marcado? Se você puder compartilhar com a gente. O que foi? Alguns. Como foi? Mais assim. É bom porque às vezes o pessoal fala, nossa, vai assustar. Não, a gente precisa disso. A gente precisa mostrar a realidade, porque às vezes alguém está passando por isso agora. Sim. E se espelha no que está acontecendo e fala, cara, eu tenho que tomar essa coragem. Sim. Então a gente tem muito esse lado aqui também. O podcast é bom por isso, porque determinados órgãos ali você não. Aqui não, você pode falar. Porque quanto mais as pessoas saberem a realidade em que a gente está vivendo e você está ali para isso, defender esses casos, mais as pessoas vão saber. Sim. Foram alguns muito graves, muito tristes, mas um especial me marca, porque foi o último julgado aqui, em novembro do ano passado. O cidadão que já vivia com 2 mulheres ao mesmo tempo, sem que uma soubesse da outra. Então ele já tinha esse defeito aí de caráter, né? Ele, uma delas, no caso a vítima, resolveu romper o relacionamento com ele. Disse que não queria mais, ele não era um bom pai, ele não se apresentava, né? E ele ficou inconformado com isso. As próprias ligações telefônicas, na troca de mensagens, ficou muito sério. Ele então ameaçou. Falou que ia dar um fim nela, então. Ele, subrepeticiamente, num certo dia, esteve na casa dela, percebeu que ela havia saído com o filho deles para um futebol, ele não foi. Ele comprou gasolina, esperou ela voltar, guardou gasolina no quarto do filho. Então, logo ela chegou e se dirigiu ao quarto, ele foi atrás e lançou a gasolina e atirou fogo quase na frente dos filhos. Os meninos relatam que na hora que ele se dirigiu ao quarto e fechou a porta abruptamente, ele ainda aumentou o volume da TV para que eles não ouvissem. E ainda assim eles ouviram aquele boom, aquela explosão inicial da gasolina. E assim ele matou a mulher. Esse foi o último caso, que foi julgado aqui, com essa participação da família e tudo mais. Uma família linda que foi destroçada, né? Gerou uma comoção muito grande, porque a vítima era professora de escola municipal, de creche. Nossa. Muito conhecida, muito querida, uma pessoa que promovia festas, campanhas, enfim, pessoa de bom coração. Morreu dessa maneira, selvagem, né? Isso me tocou muito, porque nós conseguimos, graças à Polícia Civil, a doutora Rafaela Franco ainda se encontrava aqui à época, delegada da DEAN, e ela desenvolveu um trabalho muito rápido e muito completo dentro do inquérito, o que nos possibilitou abarcar aquelas provas todas e oferecer uma denúncia parruda. Né? E fizemos com que o processo também ainda nesses andasse casos, por mais bem rápido. claro que seja, tem que ter muita coisa para poder... A investigação tem que ser muito profunda. Mais né? profunda? Tem que ser profunda. Tem que ser profunda para que não haja arestas, né? E graças a Deus conseguimos em tempo muito... O crime aconteceu em maio de 2023, o julgamento já estava acontecendo em novembro. Né? Todos os trâmites ali. E foi condenado. E agora estamos aguardando, porque eu recorri para aumentar a pena. E hoje, por coincidência, eu tive o prazer de conversar com a minha colega procuradora de justiça, que está cuidando lá na segunda instância, para que ela tivesse acesso a alguns outros detalhes que nós aqui na base, né? Entenderam que conhecemos mais, alguma coisa mais específica, né? Para que não fique só aquele contato papel, aquela coisa que chega lá, eu tenho contato com um documento. Não, vamos saber qual que é a essência desse documento. Sim. Então isso hoje dentro do Ministério Público também é viabilizado e é algo assim que eu aplaudo, que os colegas têm se reportado a nós, essa troca de informações, os canais ficaram muito facilitados, no sentido de se promover justiça efetiva, né?
Nesses casos, eu fico imaginando o advogado de defesa, ele se apega no quê? Nas falhas da justiça que ele vai buscando para poder amenizar? Porque, assim, não tem prova, o cara matou. Nesse caso ele alegou que Insanidade seria o mental, álcool. essas coisas? Não, que seria álcool, mas que o álcool, o gel, teria caído em cima do carregador de celular, que pegou fogo ali na tomada. Só que uma tese assim, Não, foi mal, com todo o respeito, uma tese ridícula. Ridículo. Porque, inclusive, o fogo pegou em outro local, totalmente diferente do local onde se encontrava sinalizou. o carregador. Sim, uma tese absolutamente ridícula, e que isso foi percebido rapidamente pelos jurados, que embora sejam juízes leigos, ou seja, não tenham formação em direito, não são bobos. São 7 sensibilidades, 7 experiências de vida, 7 vivências, 7 olhos, 7 ouvidos. São pessoas da sociedade que podem não ter a formação jurídica, mas são pessoas sábias. É por isso que eu gosto tanto do júri. Você discutir aquilo com pessoas que podem não ser até ter uma formação acadêmica brilhante, pessoas mais simples, mas de sabedoria. E sabedoria não se aprende em livro. Exatamente. A vida é uma das que mais ensina, inclusive, né? Sim. Como é que está o sistema... Vamos lá, cadeias lotadas. Né? Vamos reformular a pergunta aqui. Eu ia falar prisional, mas já vamos na lata, assim. Sim. Cadeias lotadas. O processo se torna mais lento por causa disso? Ou uma coisa não influencia a outra? A justiça nossa é um pouco mais lenta, pelo que a gente ouve falar sempre. Mas, sabe, às vezes dá aquela sensação, cara, se tivesse mais cadeia, talvez a coisa seria mais rápida. Né? Porque às vezes, puxa, não tem onde pôr o camarada, então tem que ficar enrolando ali. Como é que funciona isso? É assim mesmo? Não, essa influência de celeridade de processo e unidade prisional não existe. Não existe. Mas eu concordo contigo no que diz respeito à necessidade de se construir mais unidades prisionais. Não para acelerar nada, mas para dar condições dignas àqueles que são condenados. Porque nós não queremos condená-los e jogá-los em celas como se bichos fossem. Né? O ideal seria isso, mas me parece, dada já a minha experiência de 20 anos também na atuação na execução penal, que não é o interesse do Estado em se promover essa ampliação, essa estruturação do sistema prisional. Tanto do ponto de vista físico, com a construção mesmo das unidades, quanto a dotação de elementos humanos, né? Novos policiais penais, novos psicólogos, dentistas, aparato médico, enfim. Isso não é de hoje? Não é de hoje e é nacional o problema. Não é de hoje e é nacional. Não é só na esfera estadual, na esfera federal mesmo. Não, sim. É muito amplo, então, o negócio. É bem amplo. O buraco é mais embaixo. E isso que possibilitou, inclusive, essas defasagens e esses defeitos aí no sistema prisional, foi o que permitiu. No seio disso aí é que se criou aquela facção das 3 letras. Entendi. Justamente por isso. Por se sentirem avessos e quererem arrebanharem novos entusiastas aí dessas agruras, o que eles chamam de opressão, né? O Guto entrou na questão prisional, que a gente estava conversando um pouquinho off, mas agora talvez possa abranger um pouquinho mais aí. Eu acompanho muito o Derrit. Sim. Né? Hoje voltou a ser deputado, né? Sim. Federal. E eu vi ali a luta no sentido do que ele estava buscando, né? Quanto à saidinha. Sim. A gente sempre vê... Eu falo porque eu fico em Hortolândia, né? O Guto fica aqui no escritório de Alfenas, e lá nós temos uma unidade prisional lá que é bem... intensa em tudo. Sim. Direto tem movimenta rebelião, todo o movimenta resto, né? tudo, exatamente. E a gente sempre vê que nas épocas que tem a tal saidinha, acontece tudo muito mais, né? É mais perigoso você sair. Você vê que eu moro no centro da cidade, então é batata, é feriado, você vê helicóptero passando e carro correndo para lá para cá. Sim. É algo que a gente vê que talvez realmente seja um problema para o nosso país. Como está isso hoje, o trâmite disso lá no Senado, em que pé está, e se você puder também dar a sua opinião a respeito disso, eu acho que seria interessante para o pessoal saber. Sim. Eu começo dizendo que o problema do Brasil não é falta de pena. Pena existe.
O problema são as penas efetivas. Quando, por exemplo, se lê, fulano, cicrano é condenado a 30 e tantos anos de pena, nós sabemos que pelo sistema brasileiro não ficará Não fica isso tudo, lá. né? Aquele sistema progressivo, que ele avança do fechado para o semiaberto e aberto. Né? A saída temporária ela existe para aqueles que estão no regime semiaberto. São 5 saídas anuais de 7 dias. Veja, embora conste da lei, eu, filosoficamente falando, eu acho que isso contribui muito, e dados estatísticos demonstram isso, para a reincidência, como você disse. Temos que ficar esperto lá em Hortolândia, porque o pessoal vai praticar crime, sabe? Por quê? Não há condições outras, não se trabalha o preso, né? Não se dá condições. Então, quando ele sai para a saída temporária, a pretexto de visitar a família, muitas das vezes há reincidência, práticas de novos crimes. Nós temos aí notícias variadas, né, por todo o país. Cidadão que sai e mata, que estupra, eventualmente trafica. E não volta, né, às vezes. Não volta. Há uma obra que eu recomendo muito acerca desse tema, chama-se Bandidolatria e Democídio, do meu colega Diego Pesce, promotor de justiça do Rio Grande do Sul. Ele traz muito esse relato, sabe, com muita propriedade, estudo aprofundado, dos danos que a saída temporária causa à população em geral, né? Para que a pena possa, de fato, ser um vetor de recuperação daquele encarcerado, é preciso que ele queira se redimir. E se ele já acha essa facilidade desde o início, ou com saidinha temporária, ou com remissão pelo trabalho, agora pela leitura também, se faz uma resenha de livro, pode abater pena. Você tá Então, brincando? Nossa, sério? sim. Louco. Então, que efetividade é essa? Caramba. Não é? É um fake news infinito. Eu não prego, lógico, a prisão perpétua, mas se nós fôssemos pensar aqui, a ideia inicial da lei dos crimes hediondos, quando se deu a morte daquela atriz, Daniela Pérez, houve uma convulsão no Brasil, a mãe dela vitoriosamente conseguiu a aprovação da lei dos crimes hediondos, e naquela época o regime, o condenado por crime hediondo, ele cumpria a pena integralmente fechado. Isso no Brasil veio se dissolvendo, não existe mais. O sistema progressivo prevaleceu. Ele tem direito, depois de um certo tempo e após a análise de certos atributos, de migrar para o regime mais brando, semiaberto, e depois para o aberto. Eu acho que essa restrição, agora a minha opinião, essa restrição às saídas temporárias, eu acho que vem em boa hora. No momento em que o Brasil explode uma criminalidade enorme, proteica. Eu chamo de criminalidade proteica. Porque é o crime de sangue que explode, né? Nós aqui temos uma vaga ideia do que acontece. Mas eu, por exemplo, que estou em contato com colegas do Brasil todo, sobretudo do Nordeste, onde estão pipocando essas novas facções, subdivisões daquelas que já existem, nós precisamos arrumar um freio para isso. Não dá para ficar divagando com esse discurso abolicionista de que o direito penal não resolve. Resolve sim, mas tem que ter efetividade. Não adianta no papel ali ter condenado a 15, 20, 30 anos, se ele vai ficar 6, 7 e logo vai obter um benefício para seguir na sua prática de crimes, né? Que é o que a gente percebe na maioria das vezes. E se isso for realmente sancionado como uma lei aí, uma nova... É lei que vai falar? Uma Sim. lei de não saidinha? Houve a derrubada do veto, não é? Então, aquilo que havia sido sancionado pelo seu presidente da República voltou. A grande questão é saber se essas novas regras serão aplicadas imediatamente, inclusive para aqueles que já cumprem pena, É que eu ia perguntar isso ou aí. se apenas doravante para aqueles que ingressarem no sistema a partir de prisional. agora. Sim. Mas vai virar uma confusão, caso seja... O debate já Tá está em campo, né? O cara que é Confusão preso danada. agora pode, o que já está preso não, porque é anterior à lei. Mas a regra é que a lei nova, mais gravosa, Sim. ela não pode retroagir para retroagir prejudicar. para outra. Mas há estudos, inclusive do Ministério Público de Minas Gerais, dizendo que, como ela tem um caráter misto, tanto processual quanto penal,
ela pode se aplicar imediatamente. E é nessa que nós estamos nos fiando aí. Tenho defendendo. E é uma coisa que a gente está falando, é sistema prisional. Caramba, prisional. tá difícil sair, prisional. É uma coisa que você tocou. Infelizmente, como não há situações ali onde o cara, como você falou, não precisa ser tratado como um animal, ele tem que ir lá cumprir a pena Ele dele. tem que ressocializar. Mas a não ressocialização... existe um trabalho disso, né? Não há. Não Efetivamente há. não. Efetivamente não. E, inclusive, é uma forma de fomentar, talvez, um cidadão que foi lá, que foi preso, que ele nem tem conhecimento de algumas coisas, acaba aprendendo lá. Sabe por por quê? quê? Pior ainda, né? Hoje as unidades prisionais, a prisão, o encarceramento não é um problema para o criminoso. Porque ele segue a sua atividade até com mais facilidade ali de dentro. Ele consegue usar seclas, consegue formar o seu grupo criminoso, ele consegue traficar, consegue comandar. A gente não recebe ligação Todas. aqui dos caras aqui? Sim. Tal, A família está recebendo também para ele estar lá, né? Sim. Se tiver filho. Então... Eu disse mais cedo, né? A gente conversou disso mais cedo, que as grandes decisões envolvendo as facções criminosas, elas partem de presídios. Então, assim, não há um controle efetivo, por exemplo, de uso de celulares. Toda hora há notícia de apreensões e drogas e os mais diversos absurdos, né? Então, assim, é um sistema que, se não for repensado, vai colapsar de uma maneira extremamente negativa para a sociedade. Quem vai pagar o pato seremos nós. Que você faz um baita de um trabalho para pôr o cidadão lá para cumprir a pena que seria para ele se ressocializar, para sair dessa vida. Sim. Mas aí acaba piorando. Não então, apenas aqui na primeira instância, mas esse grande trabalho para colocá-lo lá avança ali pelos recursos, graus de recurso, movimentação de dinheiro, de gente, de profissionais, para depois você se assustar, olhar e dizer, ué, ele já está com direito à progressão de regime, mas não é possível. Você não entende. Então, assim, é pouco efetivo. É pouco efetivo. O momento do Brasil clama por algo novo, algo diferente. Agora não tem mais para onde correr, né? A situação vem se colapsando. Se piorando. Né? Então, se não houver essa conscientização aí da população e, via de consequência, do legislativo, com regras mais sérias, não digo nem mais apertadas, difíceis, porque hoje há um discurso de liberação, né? Mas eu digo assim, regras sérias. É assim, é assim. Que pelo menos se cumpra. Que se cumpra, efetividade. Sim. É isso que eu quero. Quero nada além prisão perpétua, prisão de morte, nada disso. O que nós temos é ótimo. Mas vamos cumprir? Vamos dar efetividade ao que nós já temos? Mas isso é histórico, né, Frederico? Não é acontece quanto basta. Há anos, né? Mas como você falou, tá piorando, né? E tem existe algum país em que o Brasil, talvez, não digo se espelhar nesse sentido, mas que realmente isso acontece hoje, que não vou falar seguro, sistema prisional, mas onde o negócio funciona. Vocês, como profissionais aí da área, devem ter esse conhecimento de falar, existe o país lá, sei lá, o Estados Unidos tem o melhor sistema prisional, que lá o negócio funciona, tal. Existe hoje no mundo algum país que isso funciona, que vocês saibam? É difícil fazer esse recorte comparativo, porque, por exemplo, eu me surpreendi com a reportagem dias atrás sobre a Suécia. A Suécia, que até então era um país tido aí como super seguro, hoje é um país que vive sob ameaça de gangues. Olha só. Tráfico de drogas, né? Os Estados Unidos também vivem hoje uma oscilação, né? O tráfico de drogas lá é intenso. Muito forte. Muito forte. Eu penso que, por exemplo, Noruega, Dinamarca, seriam países em que o sistema prisional seria aceitável. Mas aí não dá para comparar, porque a criminalidade é outra. A formação cultural é outra, né? As dimensões são outras. Nossa, você pegar então, às vezes não vou nem falar estado, às vezes um município do Brasil é maior que mais país. Sim. Vários países. Então, como controlar tudo isso também? Sim. Né? Uma desigualdade social que existe no Brasil, que nos outros países não existe,
onde tem mais igualdade social, Sim. há mais crimes. Então, Sim. cara, infelizmente uma coisa A puxa a Itália, outra, a velho. Itália com as suas muitas divisões de Sim. região, com a questão da máfia, né? Das máfias. É, Também, difícil, sistema corrupto, é, não é? é. Ainda hoje, lá, principalmente na Calábria, os juízes atuam em bunkers, porque eles continuam ameaçados, eles podem ser Caramba. explodidos, como foi Falcone lá nos anos 80. Pois é. Não é? Nicola Gratteri é o juiz que hoje combate a 'Ndrangheta, a máfia calabresa, que possui uma associação muito estreita com a nossa facção de 3 letrinhas aqui. Caramba. E daqui eles controlam lá o porto de Gioia Tauro, na Calábria, afastando os mafiosos locais. Então daí dá para você ter uma ideia do que é o poderio da nossa Uma dimensão, facção. né? Caramba. É. É Rapaz. monstruoso o negócio. É muito monstruoso. Frederico, pra gente indo Caramba. pro Sim. o final do nosso bate-papo aqui, como que você vê o futuro da profissão do promotor? Tipo, alguém que tá ouvindo aqui a gente, falou, eu quero embarcar nessa, Sim. né? Entrega real aqui, cara, é muito legal por isso, mas tem essas dificuldades essas, para ele pensar um pouco melhor. As gerações que estão vindo, vamos fazer um parênteses aqui também, que acredito que afete na sua também, principalmente depois que tivemos aí o Covid e tal, muita coisa EAD da vida ali, nada contra, mas muita gente de repente não se empenha como tem que, porque é uma profissão que precisa ler muito, estudar muito, as leis mudam constantemente. Sim. Então fala um pouquinho da particularidade da profissão e você dá assim uma dica para quem hoje quer ser promotor, os caminhos aí, o que você sugere, indica. Sim. Você tocou num ponto muito interessante, que eu sempre comento isso com os estagiários que passam lá pela promotoria, e tive a alegria de também compartilhar com os alunos da Unifenas tempos atrás justamente isso. Eu acho que hoje há uma dificuldade, esses alunos, essas pessoas que querem ingressar na carreira, hoje elas têm uma ansiedade muito grande. Eu acho que o tempo de estudo mudou. Eu sou de um tempo que o estudo ele se dava com um tempo. Você lia, repetia, tinha um momento, um tempo propício para aquilo. Demandava longas horas Sim. de estudo. Hoje eles querem tudo a tempo e hora. É estudar pelo PDF, é estudar pelo vídeo. Eu já cheguei a ver até Direito Penal Ilustrado, uma revista em quadrinho. Caramba. Então eu não sei que nível de qualidade que isso vai trazer para nós em relação aos profissionais do futuro. O direito ele não combina muito com essas modernidades. Ele requer tempo, sedimentação, entende? Eu fui percebendo que eu ia conseguir sucesso no concurso quando eu comecei a ter aquela visão global do direito civil, direito penal, isso resolve aqui. Aí eu percebi que ali eu poderia já ter sucesso. Hoje em dia eu noto que as pessoas não têm esse tempo, essa paciência, entende? Imediatistas, né? São imediatistas, não se preocupam com a linguagem, né? Não procuram as boas obras, querem aquilo que é mais resumido, né? O trabalho mais fácil. Eu sou da lei do maior esforço. Eu já não gosto do termo facilitador. No direito não pode ter, né? Porque você justamente vai lidar com muita coisa séria. E a sociedade espera muito de você, né? Você é o último bastião ali a amparar aquele pessoal que eu repito, é pobre, é desassistido, sem cultura, tem as dificuldades todas e eles realmente buscam você ali uma tábua de salvação. Matou meu filho, eu fui roubado, olha, minha menina foi ser viciada, foi estuprada, eu quero uma resposta. Então você tem que ter os meios, não só jurídicos, mas ter a compreensão do todo, poder acolher, entender, dar alguma resposta inicial. Conselho até, né? Sim, é multidisciplinar. Ser promotor de justiça é muito além de ser uma autoridade. Isso é o básico. Mas se você quiser trabalhar, realmente se empenhar e mudar esse horizonte social e cultural, você tem que ir além, né? Você tem que ter uma formação mais humanista, saber poder olhar nos olhos das pessoas e ter o coração aberto para acolhê-las, sabe? Acho que isso é a palavra de ordem para o promotor criminal. Não só aquele que combate fervorosamente, claro, isso é necessário.
mas ter o espaço aberto para o acolhimento. As pessoas hoje estão muito carentes e é preciso pensar nas vítimas. Ou seja, ao mesmo tempo que ele tem que ser duro para defender o que ele acredita ali, ele tem que ser um coraçãozão para poder até que sentir um pouco daquilo que aquele... Você tem que ter empatia, você tem que se colocar no lugar, porque senão você não vai conseguir defender. Você não percebe o grau do estrago, o grau da dor, a dimensão da dor. Você tem que dimensionar para você entronizar, vestir aquela beca e ir para cima com convicção. Falar, não, estou defendendo o que é correto. Não é possível que nesse atual estágio de desenvolvimento da humanidade eu tenha que ver uma pessoa decapitar outra no meio da rua, ou queimar uma outra pessoa. E achar isso normal, cara. E não é normal, né? Hoje, nesse momento em que tudo é normalizado, é relativizado, né? Os valores são relativos hoje em dia. Aquela geleia, né? Biruta de aeroporto, só vai para onde o vento sopra. Não pode, nós temos que ter os princípios. Senão a sociedade vai ruir. É o meu entendimento. E eu luto por isso. Qual o seu legado que você quer deixar? Meu legado? De alguém que lutou o bom combate, que foi leal, que segurou na mão daqueles que precisaram e que construíram ainda que minimamente uma realidade diferente, ou que pelo menos abriu os olhos da maioria para isso. É o que eu busco. Muito todos bom. Os dias. Muito bom. Que legal. Legal Gente, demais. até fazer surgiu isso aqui muito informalmente, né? Foi muito bom. Foi muito legal, porque é um papo aqui que a gente vai fazer mais, tá? Porque a gente não gosta de queimar tudo na primeira, então deixa pra... Vai ter mais assuntos, vai te convidar mais vezes. Tá, mas eu tava no barbeiro lá, ele também, aí ele ouviu falar de uma coisa e eu de outra, falei, nossa, preciso trazer esse homem pra falar aqui, cara. Que tem muito conteúdo, tem muita coisa pra gente aprender, muita dúvida que você ajudou a tirar. Que bom. Então, primeiramente, obrigado por ter aceito. A casa já está aberta agora, quantas vezes quiser. Se precisar de um espaço para falar, Guto, preciso falar sobre tal assunto, né, Rômulo e tal. Estamos aqui de portas abertas. Portas estão abertas. Eu reitero meu agradecimento, porque esses espaços são raros e são muito nobres para nós, né? Uhum. Eu sou de uma geração que busquei uma transição daquele promotor engessado para o promotor que vai à população, né? Trazer os esclarecimentos, contar aí com ombros amigos, mãos fortes. Legal. Nessa missão, porque sozinho a gente não é nada. Né? É verdade. E essa mudança começa assim, né? De poder movimentar as peças do xadrez adequadamente. Com né? certeza. E Deus me colocou grandes figuras aí no caminho, o Guto me convidando. Eu tenho essa sorte também, né? Eu tenho essa sorte. Foi muito bom. Eu agradeço demais a oportunidade. Eu adorei. A gente agradece. Nós também agradecemos demais. Virar mais vezes, com certeza. Então é isso aí, gente. Estamos fechando aí mais um programa hoje. Espero que você tenha gostado. Lembrando sempre, né, de seguir a gente, compartilhar o nosso canal. Seguir nas redes sociais. Isso aqui é feito com o maior carinho, né, para que você aprenda um pouco mais. Olhe, cada convidado que a gente traz aqui, a gente traz com muito carinho, né? Esse trabalho é feito com muita dedicação também. Então aguarde a gente na próxima terça-feira, a partir das 18h30. Isso aí. Frederico, mais uma vez, obrigado. Obrigado a vocês. Uma boa noite para vocês aí. Até a próxima terça-feira. Valeu, galera. Até mais. Abraço.